Boa tarde a todos. Vamos lá, mais uma gravação aí do nosso resumo do Bovivoma, né, do Price Action. Deixa eu só, eu tô aqui com o olho do peixe, um olho do gato e um olho no resumo aí, pessoal. Vamos lá que eu tô olhando aqui os preços também, tá, pessoal? Vou tomar uma água aqui. Então vamos lá. Então vamos continuar analisando mais algumas figuras, mais umas 3 figuras. E a próxima aula a gente vai entrar em stops, que é rápido, é 5 minutos, né, com stop e ganho, né, como vai ser nossas ordens, e já vamos começar a falar dos trades também na mesma aula, tá? Então na próxima aula a gente já vai entrar na parte de stops, ganho, quanto a gente vai, relação de ganho com stop e tudo mais, e depois a gente já entra nos trades e já começa a analisar os trades, tá? Então analisando aqui essa figura, o que a gente pode analisar nesse momento aqui, tá? O que tem de interessante para a gente analisar? Então o mercado abre, então o mercado, a gente chega no mercado, o mercado já tem uma forte perna aqui dos ursos, né, fazendo uma baixa. Deixa eu tirar a câmera aqui, vai ficar melhor para vocês. Deixa eu só tirar a câmera, tá? Então, porque eu fico olhando aqui também tudo as telas para vocês não parecer que eu estou viajando na maionese aqui, tá? Então a gente tem inicia com uma forte baixa, né, marcando aqui 1, 2, então marcando esse fundo 2, que é importante, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui das setas, tá? E os touros tentam recuperar esse movimento de queda aqui, né, após a abertura normalmente corre 8, 9 horas, tá? Aí os touros começam a tentar fazer uma recuperação para quê? Para jogar na EMA de novo, que seria o primeiro ponto de recuperação da parte dos touros, tá? Então eles fazem a barra 3 e faz uma barra 2 que é um doji, tá? Faz uma barra 2 que é um doji, marca um fundo e tem uma agressão na barra 3. A partir dessa agressão tem uma falsa máxima e começa a fazer um recuo até 5, tá? Então a gente tem aqui 4, uma agressão dos ursos tentando jogar abaixo dessa LTBzinha que a gente tem aqui, ó. Então a gente pode traçar uma LTA, desculpa, uma LTA aqui. Em 4 ele tenta romper, aí ele rompe, só que em 5 a gente tem uma barra de agressão, mostrando que os touros já estão querendo jogar o preço mais para cima. Só que ainda não está tendo defesa dos ursos, porque eles estão ganhando desde lá de cima. Por que eles vão defender aqui embaixo? Então eles vão esperar chegar num ponto específico para fazer essa defesa. Aí em 6 a gente tem a primeira reação dos ursos, tá? Então fazendo essa barra, esse martelo invertido, ou enforcado, ou enforcado não, martelo invertido, tá? E aqui ele faz os touros já dão uma seguradinha na retração dessa barra. Você vê que ele não perde 50% dessa barra, tá? A partir desse ponto a gente consegue traçar uma segunda LTAzinha aqui, uma LTA secundária. E os preços vêm respeitando essa LTA secundária até chegar na média. Quando chega na média, a barra 7, ela tenta fazer uma nova máxima, só que ela falha, ela faz uma falha de nova máxima. Você vê que a gente tem aqui, né, um teste de nova máxima acima da M e ela falha, fechando um candlezinho aqui, um inside bar praticamente, né? Descontando aqui a sombra. Então com isso, o que a gente tem? A gente tem uma quebra, dessa LTA. Só que ainda a gente não tem um acúmulo de pressão suficiente para fazer esse movimento de queda, tá? Então, até esse momento, quando a gente faz essa barra 7, a gente identifica que os touros perderam a batalha, e essa barra a gente identifica que ela faz um rompimento dessa LTA, e após um acúmulo de pressão aqui entre 6 e 7, né, que essas últimas 3 barras, a gente entende que tem um acúmulo de pressão e a gente pode ter um gatilho para trabalhar na venda, onde a gente tem uma defesa dos touros e uma nova tentativa em 8 de fazer novas máximas, repelida pelos ursos na EMA, que logo jogam para baixo e vem fazer uma nova mínima em 9. Começa a reparar que em 9 a gente começa a ter os candlezinhos de sombra inferior, tá? E isso é muito interessante porque isso começa a mostrar para a gente, em vários gráficos a gente vai ver isso, que onde o movimento começa a ter força contrária. Então ele vem vendido e começa a ter força de compra. Então muitas vezes a gente vê essa reação, tá? Aqui os touros tentam defender, que é mais ou menos aqui essa mínima de 2, tá? Eles tentam defender, jogam para cima de novo, fazem um rompimento, tentam fazer uma nova máxima acima de 8, tentam fechar uma nova máxima acima de 8 e não conseguem, é defendido, tá?
Por aqui não tem nada, então aqui não tem nada, fechou acima da EMA, fechou abaixo da EMA, fechou acima da EMA. 11 tem uma segunda falha de topo, ó, tem uma segunda falha de teto, né, de fazer nova máxima em 11. Quando os ursos percebem que os touros não têm força para fazer novas máximas, eles empurram para tentar fazer novas mínimas, que foi defendido aqui pelos touros, ó. E foi tentado de novo fazer uma nova máxima, que beliscou aqui em 13, mas ainda não fechou praticamente. Agora aqui, em 13 acabou fechando um pouquinho acima de 11, tá? Então vocês estão entendendo essa briga que ele frisa muito? Então aqui a gente já traça uma LTA. Então a gente tem aqui um outro candle que seria um martelo invertido, tá? E os ursos percebem que o movimento comprador está sem força, porque desde o início, ó a queda, desde o início do dia, desde a perna lá. Se a gente pegar essa retração aqui, provavelmente isso aqui deve estar na casa dos 50%. Ele não tem força nem para passar dos 50%, tá? Então ele volta, vem testar essa LTA 912 aqui no ponto de 14, tá? Tenta fazer aqui, ó, 3 rompimentos e não consegue. Porém, começa a perceber que os touros começam a perder força de fazer novas máximas. Ele não consegue fazer novas máximas. E aqui nessa elipse a gente começa a ter uma compressão. Principalmente nesses últimos 2 dias aqui. Tá? Então você tem uma compressão grande, onde entra, após a abertura desse candle, ele entra um volume vendedor forte. Tá? E aqui a gente poderia ter uma entrada, tá? Que seria interessante quando ele abre e vem romper essa mínima. Após essa compressão dessas 2 barras. É que a gente tem um movimento de venda interessante, tá? Então eu estou simplificando bem, tá, pessoal? Depois o resumo que eu vou passar para vocês é bem mais completo, tá? Só para vocês entenderem a leitura, porque senão a gente vai demorar muito. Tem muita figura no livro para a gente analisar, tá? E eu quero trabalhar bem isso com vocês, tá? Então, ó, tem bastante coisa aí que eu anotei para vocês. Eu vou passar depois para vocês, tá? Não esqueça, antes de continuar, dá um like no vídeo aí. Compartilha com os amigos aí a playlist para eles assistirem, tá? E vamos lá. Então, a gente consegue perceber aqui no gráfico 3.8 como que você percebe que aqui ele vem de um movimento de queda. Como que eu sei que esse mercado ele está vindo do movimento de queda? Olha a EMA aqui, ó. Então o gráfico ele vinha aqui, deu uma porrada para baixo e lateralizou. E a EMA está vindo aqui acompanhando aqui agora, tá? Então aqui a gente tem um topo aqui e tem um segundo topo aqui. A partir desse momento a gente já consegue traçar uma região aqui, tá? Então a gente já inicialmente tinha uma região aqui embaixo, tá? Então aqui em 1 ele tenta fazer uma nova máxima, não consegue. Os ursos jogam para fazer uma nova mínima. Nesse candle em 2 tem uma reação, tá? Então a gente pode traçar essa linha menor aqui, tá? Como sendo uma linha de defesa. Então a gente tem uma caixa para trabalhar aqui. Os touros jogam os preços para cima da EMA, que é defendido aqui. Em 3 a gente tem um inside bar que não tem força para romper máxima, que no seguinte ele vem romper mínima. E a gente tem uma falha de fundo aqui em T. Então é T uma tentativa de fazer novas mínimas, que não consegue. É defendido no candle seguinte pelos touros que tentam fazer o candle fechar acima da EMA, não consegue. Depois em 5 ele fecha em cima, mas sem força para romper e fechar acima da máxima de 4, tá? Então com isso os ursos percebem e tentam jogar na mínima de novo, defendida aqui pelos touros em 6. Aí você vê que de 6 para 7 a gente tem uma corrida sem pressão. Não teve, igual teve aqui, a gente não teve uma pressão para romper. Só que a gente não tem uma pressão para romper. A chance aqui de uma falha de topo é muito grande. Que ocorre uma falha de rompimento, vem testar a EMA e a gente percebe o rabinho em 8 e em 9, tá? Aqui a gente poderia falar que a gente tem 2 candlezinhos aqui que pode estar comprimindo os preços aqui, desses corpinhos, tá? E aqui a gente tem uma barra de força de ignição, tá? Então essa barra de força de ignição é o tipo de barra que a gente vai prestar atenção após ele fazer um movimento, que ele faz um movimento clássico do price action, né? Que ele acelera, faz a correção e depois vai confirmar o pivô. Tá? Então a gente tem esse movimento que a gente vai também aproveitar, que é o retorno à média, nesse caso de 8 e 9 aqui, que tem a forma certa de fazer o retorno à média que a gente vai acabar aproveitando. Tá ok, pessoal? Então vamos olhar o próximo gráfico, tá? Então vamos olhar o próximo gráfico, tá? Aqui no próximo gráfico, o que a gente tem? O terceiro gráfico de hoje, e eu vou entrar com vocês já na parte de capítulo 4,
que é a parte 4, que é a parte dos stops e do risco ganho, tá? Vou deixar os setups para próximo vídeo. Então aqui mesma coisa, o mercado vem, aqui provavelmente ele já tinha uma marcação, né, de topos e fundos que fez com que marcasse essa linha, tá? Então, na verdade a gente teria uma linha marcada aqui entre 1 e 2, tá? E o mercado ele vem acelerando aqui para frente. Então o mercado ele vem acelerando aqui para frente. Então a gente tem uma falsa mínima aqui, né? Ele tenta fazer uma mínima, na verdade, segura, e a gente consegue pôr uma caixa aqui para trabalhar. Então a nossa caixa é essa distância. Em 3 a gente tem uma tentativa de fazer uma nova máxima, que é defendido aqui, jogado para baixo pelos ursos e defendido pelos touros na EMA. Em 4 a gente tem uma nova tentativa. A partir dessa nova tentativa em 4, a gente entende que esse ponto 1 e 2 aqui não é tão interessante. Que o ponto interessante é se a gente alinhar com 3 e 4, com essas máximas de 3 e 4, tá? E com essa mínima aqui. Então essa caixa fica melhor desenhada, tá? Como o mercado percebe, né, os ursos percebem que não teve força aqui em 4 para fazer novas máximas, ele tenta jogar para fazer novas mínimas, que é pressionada aqui pela EMA e pela defesa dos touros, fazendo um inside bar aqui, tá? E na sequência fazendo uma barra de força em T, que é uma barra importante para a gente de rompimento, e a gente vai entender o porquê, inclusive é uma barra operável futuramente, tá? Em 7 a gente não consegue fazer uma nova máxima após T, que vem fazer uma correção desse movimento, que segura na EMA e segura próximo aqui do fechamento, que é um teste de topo em 4, tá? Então 8 e 9 a gente tem uma nova compressão de uma barra ou duas barras, que ele chama compressão de duas barras, e temos um novo candle de força que vem fazer uma nova máxima com relação ao T. Em 10 a gente começa a identificar doji com sombra superior, tá? E esses doji com sombra superior, quando ele ativa a mínima, ele tende a ter uma força grande, porque aqui são dois candles de alta compressão, significa que os preços ficaram se batendo, mas não saíram do lugar durante 10 minutos. Então quando ele perde a mínima, a tendência é que ele vem testar um ponto de suporte, que é a máxima da nossa congestão aqui. Testou a máxima da congestão, segurou na EMA, barra de evento, né, barra de ignição ou uma ativação de um suporte de retorno à média, mas sem acúmulo, tá? E o preço segue em diante. Então é isso que ele quis mostrar pra gente nesse slide, tá? Nesse gráfico. Então, depois vocês leem com mais calma, tem outras coisas, tá? Então vamos lá, ordens e alvos, tá? Parte 5 são os trade setups. Então deixa eu voltar. Então, ordens e alvos, tá? Então, quando a gente vai fazer uma gestão de, como a gente vai fazer as nossas operações, a gente tem que ter uma gestão de risco bem coordenadinha, bem certinho, bonitinho, que é para a gente poder, no final do mês, não ter nenhuma surpresa com relação a risco, ganho e tudo mais, vocês vão entender o porquê, tá? Então, a gente tem que ter uma gestão de risco bem planejada das nossas operações. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu ativar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, a gente vai ter ordens e stops programados, tá? Qualquer gestão pode funcionar, mas você tem que ter uma gestão bem definida para você tirar o emocional da operação. Então, eu vou comprar assim, vou vender assim, eu vou fazer a gestão dessa forma, tá? Então, a forma ela tem que ser uma forma simples, fácil de você fazer, tá? Facilitar a sua operação, ela não pode dificultar a sua operação, tá? Então a gente pode usar a ordem automática a oco ou fazer a própria ordem. Então você põe a ordem de compra, ele já vai pôr o gain e já vai pôr o loss ali, tá? Ou você põe a ordem e você arrasta lá no gráfico e coloca lá suas posições de ordem em prejuízo, sem problema, tá? Muitas vezes a gente vai usar ordens a mercado, na maioria das vezes, tá? Ele toma a ordem a mercado, que ele acha a melhor forma de entrar na operação. Porque a hora que você vê a barra formando e rompendo, você vai entrar a mercado ali naquele ponto, que é o que ele fala, tá? Para você não perder a oportunidade do trade, tá? E a gente vai usar um padrão de entrada de 20 pips de ganho para 10 pips de stop, tá? Então é 2 para 1 no gráfico euro-dólar, que é o gráfico que ele vai passar aqui pra gente para fazer os estudos, tá? Então, essa premissa, né, que ele coloca é porque se você olhar o gráfico de euro-dólar, tá? Então, se você olhar normalmente as regiões de pressão, né, onde tem a pressão dupla, facilmente após um rompimento de pressão dupla ele anda 20 pips. Então você precisa pôr um ganho
que você consiga rapidamente, sem você ficar muito tempo preso na operação, ganhar lá 100, 200 pontos no caso do índice, ou ganhar 20 pips no caso do euro-dólar. Então, por que meus trades, quando você olha meus gráficos de ponto, é 200 pontos, 300 pontos? É muito baseado nisso. Eu quero pegar esse momento da explosão. Então, eu quero pegar o momento que ele faz o movimento, faço a minha parcial e saio fora. E vou esperar um novo movimento para fazer de novo a mesma operação. E assim por conseguinte, tá? Então eu vou fazendo. Então eu prefiro fazer 3, 4, 5 operações no dia, tá? Então fazer 100 operações no mês, mas eu tenho um índice de acerto muito alto, de 70, 80, 90%. Então essa é a ideia, tá, pessoal? As entradas e saídas serão sempre a mercado, tá? Mesmo que para isso você tenha que pagar um spread. Então você vai tomar mercado mesmo que você pague o spread para entrar no mercado, porque você precisa aproveitar aquela oportunidade, tá? E garantindo sempre um RG de 2 para 1, tá? Então, porque assim você pode errar 2 operações para cada uma que você acerta. Então, basicamente você tem que acertar 65% das operações para você ter ganho no final do mês, tá? Devemos ajustar esses pips conforme a volatilidade do ativo. Então, se o ativo às vezes ele perde um pouco de volatilidade, tá? Ou você vai usar um outro ativo diferente e ele tem uma volatilidade diferente. Então, aí você tem que fazer um ajuste desses pips aí no ativo, tá? Alguns trades preferem não ter alvo e navegar a fim de conseguir alvos maiores. Então tem alguns trades que faz a entrada, ele põe só o stop e vai navegando conforme a força do mercado para tentar captar um movimento maior possível, tá? E com isso ele tem um ganho mais expressivo, tá? Isso é uma coisa mais avançada. Começa no 2 para 1. Aí com o tempo você vai evoluindo na condução do trade, tá? Devemos iniciar as posições pequenas a fim de testar a técnica até que possa aumentar a mão. Então, se você vai no Forex, começa com 0.01 lote. Fechou um mês legal, você vai para 0.02. Fechou outro mês legal, você vai para 0.03. E assim você vai indo sucessivamente até você estar operando 2 contratos cheios, que é bem pesado no Forex, tá? Aí vocês vão ver, por causa que quando você começa a operar mais pesado, você começa a ter um ganho mais expressivo, começa a ter um ganho bacana e fica bem interessante. Tá ok, pessoal? Então, vamos ver mais alguma coisa. Aí agora, próximo vídeo é a parte 5, onde a gente vai começar a falar dos trades e falar das operações e dos setups operacionais. Tá ok, pessoal? Por hoje aí é só para vocês, um videozinho mais curto, termina na parte 3 e 4, tá? E no próximo vídeo a gente vai iniciar a parte 5, né, o capítulo 5 da primeira parte do livro, né? Então seria a parte 5 do primeiro capítulo do livro. E espero que vocês gostem, tá? Eu vou gravar ainda essa semana, já quarta-feira, sexta-feira eu gravo, tá? Começo a gravar a parte 5 para vocês e já deixo disponível lá para vocês no site, tá? No YouTube. Obrigado a todos. Então vou botar a câmera aqui de novo. Obrigado a todos. Não esquecer do like aí, pessoal. Não esquecer de compartilhar. Não esquecer de dar uma força pra gente aí no canal. Se puder divulgar aí pro pessoal, eu agradeço. E não esquecer de entrar lá no Telegram para tirar dúvida, tá, pessoal? Eu tiro dúvida de vocês lá no Telegram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar lá comigo diretamente. Tá ok, pessoal? Obrigado a todos e até a próxima.